linhas, formas e cores. Ilustrações, o traço de onde tudo surge. Distribuição, sinapse. 1808, o 3 de maio de Goya. – 1867, a execução de Maximiliano de Manet. Mesma composição, mesmo alinhamento dos fuzis. Manet lembrou-se de Goya. A pintura de Manet não é aceita nos salões. Dela, o pintor produziu uma litografia usando seu esboço. Julgada por demais subversiva, sua impressão foi proibida. 4 anos mais tarde, a Comuna. Soldados, fuzis, violência. Manet fica consternado pela Semana Sangrenta. Retoma sua gravura proibida e a decalca. Imprime o lado inverso do desenho no papel manteiga em outra folha. Reforça os traços a lápis. Nela, recomeça a operação. O novo desenho torna-se o desenho subjacente de uma nova composição, a barricada. Manet a completa na altura, colando outra folha de papel. A barricada subsiste apenas como um simples lavis. Era um projeto de pintura que Manet nunca realizará. Essa deriva através da cópia da obra de outro pintor, seguida da cópia da própria obra, é fato marcante. Ilustra as múltiplas potencialidades do desenho que os antigos declaravam fundamento de todas as outras artes. Da Grécia Antiga nos chegou uma lenda. Butadés, uma jovem de Corinto, não consegue aceitar que se apague de sua memória o rosto de seu amado, um pastor que deveria deixá-la para ir à guerra. Antes que ele se vá, Butadés pega um pedaço de carvão e esboça num muro o contorno da sombra do pastor. Ela acabara de inventar o desenho. Esse mito, onde se misturam memória e gesto da mão, essências mesmo do desenho, inspirou numerosos pintores até a época moderna. Desenho servindo de contorno a uma pintura ou desenho puro por si só satisfatório. As duas alternativas estão presentes desde as origens. Outra alternativa se apresenta: flexibilidade do traço, inventividade, multiplicidade dos modelos. Lascaux, Leonardo da Vinci, Picasso. Rigidez dos traços e corpos imóveis. Egito faraônico. A arte da propaganda. Como entender esses caminhos diversos? A que necessidades responderam? No Egito Antigo, o culto aos deuses, aos faraós e aos mortos obedecia a regras precisas. Essas regras impunham um traço de contorno fechado, muitas vezes rígido. Perfis e silhuetas se repetem, quase cópias imutáveis de figuras ideais. Rosto de perfil, olhos frontais, busto frontal, quadril em 3/4, pernas e pés de perfil. Às vezes, no entanto, os desenhos têm um feitio mais livre.
Rostos frontais como dessas duas musicistas pintadas por volta de 1400 anos antes da nossa era. Liberdade do artista, maestria, virtuosidade são expressas também nos óstracos, cacos de cerâmica e lascas de calcário. Tudo atesta a maior flexibilidade do traço quando o artista se liberta de imposições religiosas ou imperiais. Início da arte grega. Perfis, contornos fechados do desenho, rigidez do traço. Com o tempo, os artistas criativos libertam o traço, dando-lhe leveza e movimento. Eufrônios, 510 a.C. O desenho, essência da obra, se faz silhueta de corpos ainda visíveis debaixo de finas vestes, dando-lhes um toque sensual. Século XIII. Personagens representados frontalmente. Traço grosso, contínuo e simplificado dos rostos, das silhuetas e das vestes. Os estereótipos explicam-se aqui, como no Egito Antigo, pela cópia dos modelos, obedecendo a cânones estabelecidos. Assim é na França com os modelos de Villard de Roncourt, em que as figuras são baseadas em traços geométricos. No início do século XV, o italiano Pizzanello quis dar conta da realidade. Apaixonou-se por animais. Acredita-se até que Da Vinci possuía seus estudos. Da Vinci também se inspirava em tudo o que era vivo. No seu Tratado da Pintura, aconselha o pintor: sempre quando fizer um passeio, divirta-se observando e anotando as atitudes e os gestos das pessoas que falam, discutem, riem ou brigam. Rabisque alguns traços rápidos numa caderneta que constantemente trará consigo. Da Vinci multiplica os desenhos feitos assim, como o desenho desse enforcado, o assassino de Juliano de Médicis, desenho esboçado em 28 de dezembro de 1479, quando o condenado foi executado numa das janelas do Palácio Capitano, na praça pública em Florença. Da Vinci anota: pequena touca marrom dourada, por ponto preto de cetim, calças justas pretas, sobretudo azul coberto de veludo listrado, preto e branco. Bernardo Baroncelli, meias pretas. Da Vinci observa também os fenômenos da natureza. Quando produz o Vale do Arno, executa o primeiro desenho da Renascença, onde a paisagem ocupa sozinha a tela toda. Inúmeras esculturas antigas começaram a ser redescobertas. Os artistas italianos que se inspiravam nelas detonaram as regras antigas. Apolo de Belvedere inspirou talvez Davi de Michelangelo. As linhas do corpo se prolongam, se soltam, obedecem a novos cânones de beleza. A Renascença italiana, em busca das divinas proporções, retoma os cânones gregos copiados pelos romanos. A cabeça faz 1/8 da altura do corpo. Porém, nem Da Vinci nem Michelangelo são prisioneiros dessa regra. E os pintores, influenciados pela escultura, constroem um novo olhar sobre o nu. O traço, pela sua precisão, sua pureza e sua leveza, pode, por si só, dar conta da sensibilidade da emoção. Por isso, esse traço é objeto de incansáveis pesquisas. Para Botticelli, é a própria essência da pintura. Mas para Da Vinci, o traço que define o corpo seria de uma espessura invisível. Portanto, o pintor atenua sua presença.
Nesse rosto de mulher, esboço ou obra inacabada propositalmente, Da Vinci leva à perfeição a arte do modelar. Os volumes e o espaço podem ser representados pelas achuras curvilíneas. Rafael, Michelangelo. Michelangelo apresenta um esfumaçado representando as sombras dos relevos, dando assim maior presença aos corpos. O golpe de vista e o dom de observação de Da Vinci fascinaram todas as gerações. Para construir bem as atitudes e os gestos dos nus, é necessário ao pintor conhecer a anatomia dos nervos, dos ossos, dos músculos e dos tendões. Assim, o pintor sabe em diversos movimentos e demonstrações de força qual nervo ou qual músculo está agindo. E são os únicos traços que ele reforça na pintura, deixando-os aparentes em vez de mostrá-los todos de uma só vez, como fazem aqueles que, para parecerem grandes desenhistas, traçam seus nus lenhosos e sem graça, mais parecidos com sacas de nozes do que com formas humanas, com aipos do que com nus musculosos. A crítica vale para Pollaiuolo e sua escola. Da Vinci dá conta de detalhes raramente observados até então. É o primeiro a desenhar anatomias vistas sob vários ângulos. Abre caminho a uma nova disciplina, o desenho científico. Uma arte que desempenhou papel essencial na difusão dos conhecimentos. A forma do desenho e suas feições não podem ser dissociadas das ferramentas e dos suportes. O papiro, fabricado a partir das fibras dos talos da planta aquática de mesmo nome, foi por mais de 3 milênios o principal suporte dos textos antigos e do desenho. O instrumento era o cálamo, uma pena talhada num caule de bambu. Os calígrafos do Extremo Oriente, dos países árabes ou os escribas monásticos fizeram da caligrafia uma verdadeira arte. O traço grosso, enérgico e curto, por conta da pouca quantidade de tinta retida na pena, seduziu alguns pintores como Rembrandt. Com um cálamo, Van Gogh compôs desenhos à base de traços curtos que lembram os toques da sua pintura. O pergaminho, mais prático e muito menos frágil que o papiro, acabou por substituí-lo entre os séculos II e IV. Era fabricado com pele de cabra, carneiro, porco, burro ou vitelo. Nesse caso, chamava-se velino. O papel foi inventado na China já no século II da nossa era, sendo um segredo guardado durante 600 anos. Somente no final do século XIV que o pergaminho fica mais fino e torna-se rapidamente o suporte privilegiado do desenho. Para novos suportes, novos instrumentos. Desde a Idade Média, a pena de pássaros, ganso, corvo, cisne, gaivota, substitui quase completamente a pena de bambu. Mais flexível, mais fina, mais resistente. Elástica, ela permite um verdadeiro contorno contínuo das formas. Dürer. Rembrandt. No século XIX, as penas de ave serão substituídas por penas de metal. Estas, mais manuseáveis, acrescentam segurança ao traço, solidez à linha e modulação permanente entre traços grossos e finos. No entanto, muitas gerações de estudantes passaram por seu difícil aprendizado.
A ponta de prata era um estilete fino preso num porta-grafite. Tanto o pergaminho quanto o papel eram, a princípio, cobertos por um preparado líquido, mistura de pó de osso, goma arábica e pigmentos. O traço feito com a ponta sulca levemente o suporte. A ponta de prata era frequentemente substituída por um material menos oneroso, a ponta de chumbo, uma liga de chumbo e de estanho já usada na antiguidade romana. Prata ou chumbo, só análises em laboratório podem determinar. Assim, esse autorretrato de Hans Holbein foi desenhado com ponta de prata. Mas nos cabelos, principalmente, os traços leves deixados por essa ponta estão ao lado de linhas mais escuras, feitas com a ponta de chumbo. O preto de carvão, empregado desde a pré-história, toma a forma de fusain, ou carvão para desenho, por volta do século XV. É obtido a partir de bastões semicarbonizados de diferentes árvores e arbustos. Salgueiro, tilha, fusain, alecrim. O fusain produz traços finos ou grossos, mais ou menos escuros. A estopa, o dedo e o pano permitem espalhar grafite por áreas grandes. Tintoretto utilizou a técnica. Depois, Veronese. E mais tarde, muitos artistas dos séculos XIX e XX. Courbet, Boudin, a pedra negra, dita também pedra da Itália, pois fez sucesso no país desde o século XV, logo substitui a ponta de metal. A pedra negra, bastão de xisto argiloso semiduro, é utilizada como o fusain ou a sanguina, em papel não preparado. Daí sua grande facilidade de uso. A pedra negra produzia um traço que ia do cinza ao preto, com uma espessura, uma delicadeza, uma textura sensual e esfumaçado tênue. Bronzino. A pedra negra também permite uma maior rapidez de execução e, portanto, um traço mais nervoso. Dürer. As sanguinas eram utilizadas sob forma de bastonete e hoje em dia em forma de lápis. É uma argila ferruginosa de tom vermelho claro, violáceo ou castanho escuro. Luminosidade, efeito dos carmins, possibilidade de degradês. A sanguina será privilegiada nos retratos e nos nus. Correggio. Michelangelo. Primaticcio. A sanguina e a pedra negra foram muitas vezes associadas à pedra branca, um calcário natural. Essa greda é utilizada moldando o desenho, realçando a luz. Fala-se então em desenho a 3 lápis. Zuccarro, Rubens. No século XVIII, na França, o retrato e o nu femininos vão desabrochar na sensualidade graças aos 3 lápis. Boucher, Watteau, o lavis é um tipo de ligação entre o desenho e a pintura. É uma tinta preta ou de cor diluída na água e aplicada com pincel. Completa o desenho aumentando ainda mais o realce. Em Poussin, nos esboços, em Lorrain, nas paisagens romanas. No século XVIII, Nicolas Jacques Conté inventou o nosso lápis atual.
Grafite de Conté, ou lápis de grafite, também chamado de grafite de chumbo, é uma mistura de argila e de grafite natural, uma forma cristalina de carbono. Argila e grafite, trituradas e misturadas, são submetidas ao cozimento. A grafite, mais ou menos talhada, permite traços mais finos ou mais grossos, ou ainda faixas largas. David utilizou o lápis de Conté em seus esboços. O rigor de Ingres faz de seus desenhos obras de artes finalizadas. Seurat obtém desses lápis, utilizados em papel ligeiramente rugoso, efeitos surpreendentes. Não há traços, apenas contrastes entre sombras e luminosidades. Todas essas técnicas, esses instrumentos, esses suportes colocados a serviço do desenho, produzem uma abundância de invenções plásticas. Os estudos que buscam definir a composição do quadro se multiplicam. Inúmeros esboços para o estudo dos gestos, das atitudes. Organização de diversos elementos no espaço. Estudo da perspectiva. Disposição de elementos constitutivos de uma cena. E, enfim, elaboração do desenho definitivo no suporte, traçado que será o croquis da pintura. Cada obra resulta, assim, de um longo trabalho preparatório que depende apenas do desenho, como fez Da Vinci para a Virgem e o Menino com Santa Ana. Três séculos mais tarde, Delacroix não faz diferente para a Morte de Sardanápale. Para Delacroix, o desenho rápido, inciso, é a tradução imediata do movimento. Nisso opõe-se a Ingres, outro grande mestre do desenho no século XIX. Ingres procura um traço puro, despojado, ondulado, sensual. Para ele, os detalhes são tagarelices que temos de calar. A partir do fim do século XIX, a gravura e a litografia vão dar uma grande força ao desenho. Imagens multiplicadas para livros, jornais, publicidade, cartazes, charges políticas, histórias em quadrinhos e até mesmo o cinema se apropria das ferramentas do desenhista para o desenho animado. Diante do alastramento atual das imagens, os pintores têm defendido o desenho e o traço depurados por sucessivas abstrações. Matisse, Picasso, para Giacometti, o desenho é o último recurso. O que deve ser dito, o que eu acho, é que em se tratando de uma escultura ou de uma pintura, de fato apenas o desenho importa. É necessário prender-se unicamente e exclusivamente ao desenho. Se dominássemos um pouco o desenho, todo o resto seria possível.
Versão brasileira, Alcateia.